Aqui estamos novamente, nesta quarta-feira pela manhã, para darmos continuidade ao nosso retiro. Vamos fazer uma breve oração que a gente utiliza aqui em diálogo com o Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. A palavra nem chegou à minha língua e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis. Pusestes sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Quão sondáveis são os vossos pensamentos, incontável, ó Senhor, é o seu número. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus pensamentos. Vede se estou trilhando um caminho de mentira e conduzi-me pela estrada da vida. Nesta manhã, quero também convidar a todos vocês a nos colocarmos sob a proteção poderosa, amorosa e amiga de São José. São José, rogai por nós. Nesta nossa quinta reflexão, damos continuidade ao tema do salesiano consagrado apaixonado. Ontem nós refletimos sobre a paixão por Cristo. E agora pela manhã convido todos vocês a refletirmos sobre a nossa dimensão de consagrados, apaixonados, a nossa paixão pela humanidade. Afirmam as nossas constituições que Deus nos espera nos jovens e sobretudo naqueles mais pobres. As pessoas, os jovens, constituem para nós um locus theologicus, ou seja, um lugar, experiência, onde nós podemos ver, ouvir, tocar a vida do próprio Deus, do Cristo que se identifica com os pequenos e últimos. Em verdade, vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. É uma pequena citação retirada de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Meus irmãos, a paixão por Cristo nos impulsiona e exige o sair de nós mesmos. Nas palavras do Papa Francisco, o buscar o irmão e seus rostos sofridos, abandonar sem lamentos todo e qualquer tipo de autorreferencialidade. O nosso capítulo geral, 28º, nos apresenta um desafio, como partilhava com vocês numa dessas nossas reflexões. O desafio é este: ser salesianos hoje para os jovens de hoje. Que perfil de salesiano, que tipo de salesiano Deus quer oferecer aos jovens do nosso tempo? Isso significa abraçar a juventude nos seus mais variados contextos e rostos. Ser verdadeiramente pastores que não abandonam as ovelhas, mesmo diante das ameaças, das dificuldades, dos contextos hostis e anti-evangélicos e de morte. Não podemos jamais ceder à covardia e à acomodação. O Papa Francisco, na sua genialidade apostólica, na sua sensibilidade pastoral, nos convida a aquecer o nosso coração, fazendo memória das periferias e dos periféricos existenciais e geográficos. Dentro e fora de nossas obras, dispor-nos a sair, a buscar. Esta saída não está sendo, nem será fácil. Ela encontra muitas resistências. A primeira resistência está dentro de nós mesmos.
Somente alguém profundamente apaixonado por Deus e pelo irmão terá a coragem de romper com as amarras do voltar-se para si mesmo, do agarrar-se à própria instituição e estruturas, do atrelar-se a tudo aquilo que nos prende, do deixar-se aprisionar pelo conforto e pelas garantias. Precisamos ter a coragem de enxergar o nosso irmão, assim como fez o bom samaritano. E como tem sido nossa praxe nesses dias, inicio oferecendo alguns flashes de um ícone bíblico que nos ajudará a fundamentar a nossa reflexão, sempre partindo, portanto, da palavra de Deus. Em síntese, segue o texto. Um homem samaritano encontrou na estrada um outro ser humano, quase morto, vítima do furto, de salteadores e da violência. O seu coração teve compaixão dele, por causa dele interrompe a sua viagem. Aproximou-se e cuidou daquele caído com atenção e generosidade. O samaritano, portanto, nos conduz a refletir sobre o amor compassivo que o Senhor suscita no nosso coração. Quem de nós não se sente questionado, inspirado por este relato bíblico? Na sua última encíclica, carta encíclica, Fratelli Tutti, o Papa Francisco dedica praticamente um capítulo à parábola do bom samaritano, convidando a todos nós a redescobrirmos as raízes da fraternidade que existe dentro de nós. Ainda mais as raízes da fraternidade que brotam da nossa adesão ao Evangelho e a Cristo. Esse texto bíblico suscita o melhor de nós mesmos. É bom recordar o que o Senhor realiza através de cada um de nós. Ele também nos faz enxergar as nossas incoerências, as nossas omissões, o passar adiante, mesmo vendo o sofrimento do outro, o não querer perder tempo, nem interromper nossos trabalhos e caminhos, reservar para nós o que deveria ser partilhado com quem menos tem, estar perto somente de modo funcional. E claro, também o texto faz recordar as incontáveis atitudes de verdadeira identificação com o bom samaritano, que é o próprio Jesus, compadecido e movido de divina compaixão para com nossas dores e as dores dos outros, sejam elas feridas físicas, morais, sociais ou espirituais. Mesmo sendo pecador, a exemplo da samaritana, o samaritano apresentado por Jesus, ainda que numa parábola, abre-se à disponibilidade para fazer o bem. Como religiosos salesianos, somos interpelados pela sua compaixão, a compaixão de Jesus, pelos feridos encontrados nas estradas da vida. No seu modo de compreender a lei, Jesus abre uma brecha que permite vislumbrar dois rostos, o do Pai e o do irmão. Não há mais duas fórmulas ou dois preceitos. Entrega os dois rostos, ou melhor, um só, o de Deus que se reflete em muitos, porque em cada irmão, especialmente no mais pequeno, frágil, inerme e necessitado, está presente a própria imagem de Deus. De fato, será com os descartados desta humanidade vulnerável que no fim dos tempos o Senhor plasmará a sua última obra de arte. Pois o que é que resta? O que é que tem valor na vida? Quais são as riquezas que não desaparecem? Seguramente duas: o Senhor e o próximo. Essas duas riquezas não desaparecem. Assim nos fala sabiamente o Papa Francisco no documento Gaudete et Exsultate número 61.
Talvez hoje nós estejamos assistindo àquilo que dizia São Paulo VI ao se referir à evangelização. Sentimos e vemos uma acentuada carência de ousadia e ardor. E ainda completa o Papa Paulo VI. Isto é tanto mais grave porque provém de dentro. E poderíamos acrescentar, ainda mais preocupante, porque provém de muitos que abraçaram o convite do Senhor para ser como Ele, samaritanos, bons pastores, sirineus. É a nossa identidade salesiana, é a identidade de todo cristão. Somos chamados a ser bons samaritanos, portadores do amor de Deus para os jovens. E nós sabemos muito bem o que isso significa no concreto da nossa missão. O que significa ir ao encontro dessas pessoas, dos jovens, dos adolescentes. Há contextos de extrema dor e de extremo sofrimento que pedem a atitude do samaritano que perde, entre aspas, o seu tempo, que gasta as suas melhores forças, assim como fez Dom Bosco, para acudir, assim como dizemos nós, para acudir aquele que precisa, aquele que necessita. Necessitamos, mais uma vez, ter os olhos fixos em Jesus, na sua pessoa, mensagem, no seu modus operandi, cheio de ousadia, audácia, compaixão e pleno da exigência libertadora do amor. Ainda nos diz o Papa Francisco, na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, que partilho com vocês: olhemos para Jesus. A sua entranhada compaixão não era algo que o ensimesmava, não era uma compaixão paralisadora, tímida ou envergonhada, como sucede muitas vezes conosco. Era exatamente o contrário, era uma compaixão que o impelia fortemente a sair de si mesmo, a fim de anunciar, mandar em missão, enviar a curar e libertar. Gaudete et Exsultate, número 131. Voltar o nosso olhar para aqueles que estão fora, aqueles que não têm vez, aqueles que perderam a esperança, é vivenciar de maneira cada vez mais profunda os aspectos constitutivos da vida consagrada que abraçamos. É voltar às origens, é voltar e entender como Dom Bosco sentiu e escutou os apelos do Espírito que fez na sua época e que faz hoje a nós e a congregação. A razão da nossa existência é a fidelidade ao motivo pelo qual Deus confiou a Dom Bosco e aos seus filhos a riqueza do carisma salesiano. Dom Bosco sentiu no próprio coração uma compaixão, aquela mesma compaixão que se apoderava de Jesus, e fez dela própria. Dom Bosco se apossou desta compaixão, se apossou como um dom que Deus lhe concedeu, não é? Mas também como um compromisso, como uma resposta generosa, sincera, total. Alargando o seu olhar, que partindo do sonho dos 9 anos, habitado simbolicamente por cães, ursos, gatos, o levou ao encontro com os jovens largados, vulneráveis, nas ruas, vielas e nos quartieri, nos bairros mal afamados de Turim. O nosso lugar de nascimento carismático parte do encontro com os jovens abandonados, salteados, perdidos, deixados de lado, deixados de escanteio, que Dom Bosco encontrou na sua experiência como jovem sacerdote em Turim. As nossas constituições, num dos seus aspectos cristológicos, nos identifica com algumas atitudes da pessoa de Cristo. Diz o artigo 11: na leitura do Evangelho, somos mais sensíveis a certos traços da figura do Senhor. A gratidão ao Pai pelo dom da vocação divina a todos os homens,
a predileção pelos pequenos e pelos pobres, a solicitude no pregar, curar, salvar, por causa da urgência do reino que vem, a atitude do bom pastor, que conquista com a mansidão e o dom de si, o desejo de reunir os discípulos na unidade da comunidade fraterna. Onde estão as nossas juventudes? Fora e dentro de nossas obras. Talvez mais fora do que dentro. Quais são os seus lugares existenciais e afetivos? Quais são suas dores silenciosas? Quais são os seus sonhos realizados e abafados? É diante desta realidade, sem ceder a fugas ou refúgios, que devemos abrir espaço para uma caridade salesiana sempre mais inventiva. Diria, sempre mais samaritana. Somos, por vocação, portadores do amor de Deus aos jovens. E não é somente suficiente olhar para mim mesmo, fazer uma autoavaliação de como eu estou, como está o meu coração salesiano e samaritano, mas também perguntar-se, e nossas obras são adequadas, evangélica e salesianamente falando? São significativas? Existe algo que precisa ser mudado? Temos sim necessidade de uma conversão pastoral, de uma conversão mental e do coração. E por que não dizer também de uma conversão estrutural, metodológica. Uma conversão que tem como objetivo principal fazer com que nós voltemos sempre mais para encontrar a Deus nas pessoas e, sobretudo, e especialmente para nós salesianos, nos jovens. E aí nós não podemos esquecer que uma reviravolta evangélica e salesiana, que é a conversão pastoral, a conversão da mente e do coração, só será possível se for animada por religiosos salesianos, aqueles mais jovens e aqueles mais experientes na vida, se nos tornarmos peritos, testemunhas e artífices da comunhão, rejeitando todo e qualquer tipo de individualismo. Portanto, considero assim primordial que nós exercitemos a prática do bom samaritano não só enquanto indivíduos, mas enquanto comunidades. E para isso é preciso cultivar um clima de comunhão, ou seja, um clima onde nós cultivemos verdadeiras relações fraternas, onde nós possamos encontrar afeto, onde nós possamos encontrar espaço para a partilha, espaço para a escuta, onde nós possamos ser nós mesmos e, vivendo desta forma, encontrar irmãos que reconhecem, né, a nossa caminhada, nos motivam, nos corrigem, que nós também possamos nos deixar corrigir. Precisamos do bom perfume de uma comunidade marcada pela interrelacionalidade. Mais jovens, com mais idosos, mais experientes, com quem está iniciando, acolhendo a todos como uma família realmente. Às vezes a gente fala de família, mas na nossa vida comunitária a gente tem dificuldade em aceitar aquilo que é próprio de uma família. Olhemos para as nossas famílias, onde nós nascemos, olhemos para as famílias dos nossos destinatários. São lugares bonitos, são lugares com tanta experiência maravilhosa, mas são lugares também com muitos desafios, né? Pessoas com dificuldades, pessoas vivendo momentos de dor, pessoas entusiastas e alegres com a sua vida. Precisamos viver a experiência da relação fraterna, que nos enriquece e que nos faz viver cada vez mais a experiência, como diz o Papa Francisco, da mística do encontro, onde a escuta, o discernimento, a busca de uma renovada esperança em meio às frustrações encontra espaço.
fazer tesouro de todos e dos incontáveis dons e experiências genuinamente evangélicas que permeiam a vida religiosa, que permeiam as nossas comunidades. O Papa Francisco nos faz um alerta sério. Diz: quase sem ter ciência disso, dos apelos do Espírito e da realidade, podemos opor resistência ao Espírito Santo, ou extinguir o Espírito, correndo o risco de a missão salesiana que nos foi confiada ser um dia entregues a outros, justamente porque pela perda de capacidade de enxergar os apelos de Deus na vida concreta do dia a dia e também pela fragilidade das nossas relações fraternas, relações de comunhão. São incontáveis hoje os rostos dos jovens mais necessitados. Eles estão à nossa espera. Eles estão sensíveis e necessitados do nosso cuidado. Há jovens que esperam por nós salesianos com uma qualidade, com uma presença humana, com uma presença evangélica. A exemplo daquele homem que na sua dor e no seu sofrimento pôde contar com a expressão da humanidade, da generosidade daquele samaritano que por ali passava. Encontramos jovens que vivem a experiência do mundo digital, mas que se encontram muitas vezes solitários, vivendo uma verdadeira solidão, vivendo dores difíceis que não conseguem partilhar. É aí que nós, salesianos, devemos encontrar esta paixão pela humanidade, para nos aproximarmos deles, para buscarmos meios para ir ao encontro de todas estas pessoas. Estamos diante do amor exigente e radical de Cristo, o qual nos pede cada vez mais um amor dedicado para com as pessoas. Sem mim nada podeis fazer. Esta é a condição para que nós nos tornemos bons samaritanos. E diz o nosso reitor Mor, isso tudo e muito mais bate hoje às portas da nossa fidelidade como salesianos e pede-nos uma reflexão sobre o que fazer, sobre como fazer e sobre como nos prepararmos para ter algo importante e significativo a dizer e oferecer, a compartilhar. Meus irmãos, peçamos ao Senhor a graça de nos tornarmos também apaixonados pela humanidade, apaixonados pelos jovens, que nós possamos ter um coração do bom samaritano, a exemplo de Cristo. Desejo para todos vocês um tempo de reflexão e de meditação e que o Senhor possa realizar grandes coisas no coração de cada um. Muito obrigado.